Olá pessoal, meu nome é Thiago Souza e hoje eu estou aqui para falar sobre o que eu aprendi com Tim Keller no seu livro Igreja Centrada. Quando você pegou a Bíblia para ler aí, você ficou confuso assim para identificar qual seria a mensagem central das Escrituras? A gente sabe que a mensagem central é o Evangelho, mas a questão é como aplicar o Evangelho à nossa cidade de maneira contextualizada e fiel. O Evangelho, a gente sabe que é a boa mensagem do Reino de Deus que nos encontrou, nós que estávamos pecadores e perdidos. Mas como levar isso para a nossa cidade de maneira que a gente consiga transmitir as verdades centrais das Escrituras em uma linguagem que a pessoa do século XXI consiga compreender? Esse é o assunto que o Tim Keller trata no seu livro Igreja Centrada. E eu aprendi muitas coisas com ele e outras coisas ficaram muito mais claras. Primeiramente, vamos falar do Tim Keller. O Tim Keller é o teólogo, ele é o autor do livro Igreja Centrada e outros livros mais. Ele é pastor em uma igreja lá em Manhattan, Nova York, e ele tem desenvolvido um ministério centrado no Evangelho em um contexto muito interessante, porque ele está justamente no local mais secularizado do mundo. E lá ele tem desenvolvido uma igreja e também uma perspectiva de evangelho que tem alcançado muitas pessoas. A questão é, o que Nova York tem a ver com Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, ou qualquer outra cidade ou grande metrópole da América do Sul? A questão é que qualquer cidade no mundo, principalmente cidades ocidentais que são muito secularizadas, elas precisam novamente de uma reafirmação do Evangelho centrada nas Escrituras. Ele desenvolveu esse material para ajudar pastores, líderes e outras pessoas a se localizarem na história e como também ser mais eficaz na evangelização e plantação de igrejas. Eu aprendi muitas coisas com esse livro, mas eu gostaria de destacar aqui o que ele fala sobre Evangelho, cidade e movimento. Vamos lá? Para o Tim Keller, o Evangelho é o conteúdo doutrinário das Escrituras. No centro das Escrituras está uma mensagem apontando para aquilo que Deus fez em Jesus Cristo em favor dos seres humanos. Não somente em favor dos seres humanos, mas de todo o universo. Através da obra de Jesus Cristo, todas as coisas no céu e na terra são afetadas e a gente colhe, então, os benefícios dessa obra de Deus através do seu Filho na cruz. Um outro ponto muito importante é a questão da cidade. Para o Tim Keller, a cidade é o ambiente onde vivem pessoas e grupos diversos de pessoas que ainda não escutaram o Evangelho e que estão totalmente afetadas pela cultura onde eles vivem. Então nós precisamos chegar com o Evangelho lá. Como nós podemos chegar com o Evangelho na cidade se nós não conseguimos fazer uma leitura da cidade, uma leitura da cultura e daquelas pessoas que compõem aí esse grupo, essa metrópole? O terceiro ponto do Tim Keller, ele destaca o movimento, que é a maneira pela qual a igreja age, como, é a forma, quais são as suas ferramentas, como ela traduz o evangelho na linguagem, quais são as ações, como a igreja encarna o evangelho em meio a uma metrópole secularizada, como a igreja reafirma antigas verdades sem deturpar essas verdades. Entre tantas outras coisas que eu descobri com Tim Keller, uma delas é muito importante, que o evangelho não é algo simples, mas é algo extremamente complexo e que nós cristãos precisamos aprender e ter interesse por descobrir ainda mais qual é a mensagem do Evangelho. A gente também precisa descobrir como a cidade se movimenta, quais são as temáticas, as tendências, para que a gente possa comunicar o Evangelho em uma linguagem acessível a todas as pessoas, sem perder o teor da fidelidade. Então, igrejas ou cristãos que não se dedicam a esse trabalho teológico são pessoas que se tornam irrelevantes nas sociedades. Eles tentam colocar um sapato apertado em um pé que não cabe mais. E a gente precisa entender que contextualização, que pensar o Evangelho, que buscar novas alternativas ou novas linguagens, de maneira alguma deturpar o Evangelho, significa, pelo contrário, que nós estamos traduzindo o Evangelho na linguagem que as pessoas possam compreender e possam responder
a mensagem de Deus para elas, de que Deus está salvando pecadores de todos os lugares do mundo, inclusive das metrópoles. A vida na cidade é uma vida muito dinâmica, é uma vida muito agitada. Na cidade nós temos muitos grupos de pessoas, vários pensamentos, crenças, religiões, ideologias, e se nós estamos plantando igreja na cidade ou fazemos parte de igrejas em metrópoles, nós precisamos pensar o Evangelho e como alcançar essa cidade de maneira eficaz. O meu convite é para que, assim como eu aprendi com Tim Keller, você também aprenda lá. A gente já tem muita coisa produzida, né? A gente tem uma série de podcasts aí do Bibotalk sobre o livro Igreja Centrada. Se você jogar aqui no YouTube mesmo, você vai encontrar outros vídeos falando sobre o livro. O assunto aqui hoje não foi exatamente o livro, mas é justamente chamar a sua atenção para desenvolver uma visão teológica que entenda bem o Evangelho, a cidade e o movimento. Eu queria pedir para você me dar essa força e se inscrever no nosso canal aí, curtir e compartilhar com os amigos, porque aqui eu vou produzir mais desse tipo de vídeo. No mais, gente, Deus abençoe você e até a próxima.